O vídeo que você vai assistir aqui agora faz parte de uma série que nós estamos publicando junto com a HostGator. Nessa série você aprende como construir o seu portfólio da melhor maneira possível. E hoje você vai ver como criar o seu site e se prepara porque a aula de hoje tá completíssima. Pega um caderninho de anotações e coloca tudo em prática que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença pro seu portfólio daqui pra frente. Ah, e você pode ver os outros episódios aqui no nosso canal no YouTube ou na nossa plataforma. Pra gente começar o nosso processo de criação de sites, a primeira coisa que você tem que fazer, como eu falei, é contratar um serviço de hospedagem e um domínio. A boa notícia é que a HostGator facilita tudo isso para você. Se você não conhece, a HostGator é uma empresa que está no mercado há muito tempo e consegue nos fornecer tanto a hospedagem quanto os domínios para o nosso site. Eles têm vários planos diferentes e eu garanto para vocês a qualidade da HostGator porque eu também sou cliente deles, tá? Eu tenho sites que são hospedados com eles. Então eu queria mostrar para você as diferenças entre os planos disponíveis que você tem aqui dentro da empresa para contratar. No link que vai estar aí na descrição desse vídeo, você vai poder acessar e vai entrar nessa página aqui para escolher algum dos planos de hospedagem para colocar o seu site no ar. Você tem desde o plano P, que vai começar por R$10,99 por mês, é bem baratinho, e ele garante para você uma hospedagem para um site básico do jeito que a gente precisa construir e com 1 ano de domínio grátis. Só para ficar claro a diferença entre hospedagem e domínio. A hospedagem é justamente o que vai fazer o seu site ficar online. Você precisa colocar os arquivos dele em algum lugar que esteja acessível pelas pessoas. Esse lugar é a hospedagem. Já o domínio é o endereço do seu site. Sabe igual o nosso site que é brainstorm.academy? Esse é o nosso domínio. E você pode ter o seu domínio, como por exemplo o seunome.com.br se você quiser. Isso é o domínio. E o legal é que a HostGator já fornece as duas coisas pra gente. E qual que é a diferença entre o plano P, o plano M, o plano Turbo? Você tem aqui a lista de recursos que você vai ter acesso em cada um dos planos, mas em linhas gerais, quanto maior o plano, mais o seu site estará apto a ter espaço para crescer, ou seja, você vai ter espaço para colocar mais arquivos, até mesmo para criar múltiplos sites, além do fato de que quanto melhor o plano, melhor a performance do seu site também. A velocidade que você consegue acessar o seu site aumenta em planos melhores, tá? Isso está descrito aqui em detalhes nessa lista, beleza? Se eu fosse recomendar pra você, eu começaria pelo menos nesse plano M, que eu garanto assim que já é mais do que suficiente pra você criar um bom site de portfólio. Porém, se você quer ir além, vai direto no plano Turbo, que eu tenho certeza que você vai gostar dos recursos que tem aqui dentro disponíveis pro teu site crescer. Por exemplo, você ganha 2 domínios grátis, ou seja, você pode ter o seu site.com.br e você vai ganhar uma outra versão do seu domínio que vai ser o seu site.online. É só você clicar aqui em domínios grátis para você ver as regrinhas, tá? Mas enfim, saiba que 1 ano do seu domínio está incluso aí quando você fizer a contratação com a HostGator. Então, você escolhe o seu plano, clica em começar agora, escolhe aqui a forma de pagamento, se você quer pagar por mês, se você quer pagar por ano, você decide, tá bom? Lembre-se que tem 30 dias para reembolso e você tem direito ao suporte da HostGator para te ajudar a colocar o seu site no ar. E conforme você for seguindo o passo a passo aqui da tela, a HostGator vai te levar a registrar o seu domínio, né? O seu endereço online. E pense muito bem nesse domínio porque é um nome que não dá para você trocar depois. Na verdade, se você quiser trocar, você vai ter que comprar outro domínio, não dá para você alterar, beleza? Por isso, pense bem num nome que seja fácil das pessoas digitarem caso você fale o seu site para alguém. Pensa num nome que te represente, mas também não precise ir muito longe. Eu tenho um aluno que colocou o nome dele e vídeos no domínio dele. Então eu ficaria, por exemplo, Gabriel Vídeos, sabe? Você pode fazer isso, é um jeito fácil das pessoas saberem o que você faz e conseguirem acessar o seu site sem você precisar ficar mandando o link toda vez. Pensa nisso na hora de escolher. E depois que você completar todos os passos que a HostGator te indicar e realmente contratar a tua hospedagem, você vai cair nessa página, que é onde você consegue identificar o site que você está registrando. Eu criei o meu site com o nome mateuswmv.com. Por quê? Porque o meu Instagram é @mateus.wmv. Então, foi o que eu pensei aqui para associar a minha marca pessoal, né, o meu Instagram ali, com o meu próprio site. Então, é uma ideia que eu te dou aí também de usar o seu username do Instagram para conseguir criar o seu domínio, beleza? Mas depois que você fez isso e registrou tudo aqui, você vai fazer o seguinte, você vai entrar aqui em editar site. Ele vai perguntar qual será o endereço do site, você tem a certeza que escolheu aí o domínio que você criou. Esse daqui é o plano de hospedagem que você contratou e é só dar um continuar. Depois, você escolhe
escolhe o tipo de site que você quer criar e já deixa claro aqui que é um site pessoal ou portfólio, para ficar mais fácil ainda da HostGator conseguir te ajudar a configurar tudo. Seleciona o seu objetivo aqui, que no caso o meu vai ser prospecção e captação de clientes, e eu vou continuar. E aqui você tem algumas ferramentas diferentes para conseguir escolher. Você tem o criador de sites da HostGator, que você pode usar se você quiser uma solução mais simples, porém eu vou te ensinar a usar o WordPress, que é um pouquinho mais complexo, mas com paciência eu tenho certeza que você vai conseguir fazer um resultado legal. E aqui nessa tela ele tá pedindo pra gente criar um usuário e uma senha pra gente poder editar o nosso site. Então eu vou criar esse usuário, que eu vou pôr aqui o meu nome, e vou criar uma senha. Agora ele pede para instalar um gerenciador de pagamentos para receber dos seus clientes, porém você pode vir aqui e não criar a sua conta, tá? Nesse momento não é útil pra gente. Ele vai fazer a instalação do WordPress aqui no nosso site, é só deixar acontecer, costuma ser bem rapidinho. E pronto, ele acabou de fazer tudo pra gente. Agora é só a gente clicar em acessar o WordPress pra gente poder ser levado pro nosso site. Vou colocar aqui o meu nome de usuário que eu acabei de criar e a minha senha. Acessar. E aqui você tá vendo que ele acabou de me avisar sem permissão para acessar essa página. Por quê? Porque eu não confirmei meu endereço de e-mail. Antes de você conseguir fazer esse acesso, você tem que entrar lá no seu e-mail e confirmá-lo para você poder acessar, tá bom? Depois que você confirmou seu e-mail junto ao WordPress, você vai entrar nessa página aqui, que é onde nós vamos poder editar o nosso site. Sabe o que é legal? Se você clicar aqui em meu site, você já vai poder visitar o seu site e ver que ele já está ali disponível para as pessoas acessarem. Tá vendo aqui, ó? Ele tá com o nome meu site, tá com uma questãozinha de sobre, alguns textos totalmente aleatórios, mas calma que a gente vai mudar absolutamente tudo isso, tá? Voltando aqui pro nosso painel, a primeira coisa que você tem que fazer é editar as informações básicas do seu site, porque por enquanto o nome dele tá como meu site. Vamos vir aqui nas configurações e em geral, e aqui você vai poder editar o seu site. Aqui em título do site, você tem que dar um nome para ficar claro o que você faz. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o meu nome, Matheus Ferreira, e vou colocar um separador e vou colocar escrito Videomaker e editor, porque é isso que eu faço aqui, é isso que eu vou colocar no meu portfólio. Na descrição do seu site, você pode escrever assim algumas informações de forma bem sucinta sobre o que as pessoas vão encontrar aqui dentro do seu site. Eu coloquei aqui portfólio de projetos de audiovisual, um separadorzinho e o meu arroba do Instagram, @mateus.wmv. Acho que é uma descrição ok para as pessoas saberem do que se trata. E aqui em ícone do site, se você tiver um logotipo, é legal você colocá-lo aqui, porque ele vai aparecer na barrinha do navegador. Sabe quando você entra aqui na página da Brainstorm Academy e fica o nosso logo aqui no topo? Então, é a mesma coisa. O seu logo aqui precisa ser quadrado com no mínimo 512 por 512 pixels. Pode ser uma foto sua? Pode, mas toma cuidado porque vai ficar bem pequenininho, é difícil de visualizar as coisas. Então, prefira um símbolo que te represente, como por exemplo, o íconezinho de uma câmera, se você quiser. Eu entrei aqui nesse Flat Icon e vou pegar o ícone de uma câmera. Vou pegar, por exemplo, esse daqui. Vou baixar e vou salvar aqui. Agora, voltando aqui, eu vou escolher meu ícone, vou apertar em selecionar arquivos e vou pegar aqui o meu ícone de câmera. E aperto aqui embaixo, ó, embaixo de mim, definir como ícone do site. Prontinho, ele já me mostra até como que isso vai ficar depois quando alguém for acessar, tá vendo? Feito isso, você pode vir aqui embaixo e salvar alterações. Agora, você pode ver que o nome do seu site mudou aqui em cima e se você visitar o seu site, olha lá, ele já aparece diferente aqui também. Ok, mudamos o nome, mudamos o ícone, porém o nosso site ainda não se parece em nada com um site de videomaker, né? Aqui não tem os nossos trabalhos, não tem nada de vídeo pra gente mexer, só que a graça do WordPress está nessa personalização que a gente pode fazer a partir de agora, clicando aqui em editar site. Quando você clica aqui, a gente tem dois caminhos diferentes, tá? O caminho que eu vou te mostrar aqui nesse instante é o caminho onde nós vamos personalizar esta página. Porém, existe um outro caminho que é bem mais avançado, que caso você tenha interesse, você pode ir atrás, que são os chamados temas do WordPress. Eu não vou entrar no mérito dos temas aqui nessa aula de hoje, mas saiba da existência deles e saiba que você pode, inclusive, comprar temas para instalar aqui dentro do seu site e ter visuais ainda mais incríveis. Mas pra gente trabalhar com o que já está disponível, tudo que é de graça aqui no WordPress, vamos editar essa página mesmo. Mas antes da gente sair editando e trocando as coisas de lugar, o ideal é que a gente saiba pelo menos
qual que é o visual que a gente quer alcançar para o nosso site, qual é a estrutura que a gente gostaria que ele tivesse. Considerando que eu já falei para vocês no episódio anterior desta série, você tem que lembrar que o seu site precisa ter uma parte bastante chamativa acima da dobra, lembra disso? Que é ali que tem que ficar claro para as pessoas o que você faz, que elas estão no lugar certo. A gente também precisa de uma parte sobre você e também uma parte para a gente colocar os trabalhos para valer, além de, por fim, uma parte para as pessoas entrarem em contato. Então, considerando esses 4 tópicos, essas 4 partes da nossa página, a gente vai começar a editar aqui para colocar isso no ar. E é bastante intuitiva a forma de editar essa página aqui no WordPress. Então, eu posso começar, por exemplo, removendo tudo aquilo que eu acho que não vai fazer sentido para nossa página. Por exemplo, rolando aqui embaixo, a gente tem essa parte aqui, ó, que eu acredito que não vai fazer sentido porque eu não gostaria de usar isso daqui como se fosse um blog. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui fora, não sei se você tá percebendo, mas ele tá meio que selecionando uma região grandona aqui, né? Essa seleção, ele tá escolhendo o que nós chamamos de grupo. E é um grupo que contém vários elementinhos, como por exemplo, esse elemento de texto aqui, esse outro, esses quadradinhos aqui onde estão esses nossos links dos posts, essa parte aqui de baixo, esse rodapé, esse texto aqui de baixo, né? Então, quando a gente clica aqui fora, a gente tá escolhendo o grupo inteiro. E eu quero remover esse grupo inteiro, todas essas coisas aqui. Então, eu vou clicar aqui nessas 3 bolinhas e vou vir em excluir. Ele tá dando um aviso aqui, mas não tem problema. Vamos dar um excluir. E pronto, a gente removeu aquela seção que não vai ser necessária. Essa parte aqui de baixo a gente pode manter por enquanto, a gente vê depois se vai fazer sentido tê-la ou não, tá? Mas vamos voltar aqui pra cima e vamos começar a editar essa parte principal acima da dobra aqui da nossa página. A primeira coisa que eu vou fazer é deixar esse site num tema um pouco mais escuro, porque eu acredito que faz mais sentido pro nosso visual, né, de videomakers, afinal de contas, qual videomaker que não gosta de preto, né? Mas fica a seu critério escolher uma outra paleta de cores, escolher outras cores para o seu site. Para editar essas cores, a gente vai acessar essa aba aqui em cima de estilos e aqui em cores, a gente vai poder escolher a cor dos elementos aqui ou uma paleta de cores. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui o meu fundo, que tá nessa cor bem clarinha, por uma cor mais escura, tipo o preto aqui mesmo. Só que perceba que o texto sumiu, né? Porque o texto também tá preto. Então eu vou inverter, vou colocar meu texto aqui agora em branco. Só que você lembra que tinha um texto aqui em cima também, né? É o título. Eu preciso trocar a cor dele aqui embaixo também, ó. Título, vou escolher aqui, ó, a cor branca também. Pronto, aqui já melhorou bastante. Só que o meu botão, que era preto, agora não tá dando pra aparecer, né? Eu posso escolher uma outra cor. Eu, por exemplo, gosto muito e eu posso usar essa cor como justamente uma parte do meu site, né? Se você tiver uma cor, por exemplo, predominante no seu logotipo, na sua identidade visual, você pode pensar nisso na hora de construir aqui também. Mas eu vou escolher um tom de azul aqui, vou clicar aqui na minha cor base e vou escolher aqui um tomzinho como esse daqui assim, ó. Na verdade, essa daqui é a cor do texto, né? O texto eu quero deixar em branco, porém o fundo aqui do meu botão eu vou trocar aqui pra um azulzinho. Mais ou menos aqui assim, ó. Olha aí como fica mais interessante, né? Beleza. Aqui o nosso site já tá com uma cara bastante diferente. Então é assim que a gente consegue trocar as cores do nosso site. Agora o texto sumiu em algumas regiões, porque essas regiões estão pintadas de branco e o texto aqui acabou não trocando de cor, mas já a gente vai resolver tudo isso, tá? Mas eu quero trocar aqui agora a cor desse cabeçalho. Eu vou clicar aqui no meu cabeçalho e vou abrir aqui agora o meu painel de configurações, porque esses estilos que a gente editou, eles se aplicam ao site inteiro, porém a gente pode colocar estilos em partes específicas do site, tipo aqui no cabeçalho eu posso vir nas configurações e aqui no estilos do cabeçalho eu posso trocar aqui a cor do meu fundo para um preto, por exemplo, e tá aí, volta a aparecer o nosso textinho, tá vendo? Mas voltando aqui para nossa aba de estilos, eu quero trocar a fonte do meu texto, né, porque eu não acho que ela tá muito legal, não acho que vai fazer muito sentido pro visual que eu quero pro site. Eu vou trocar aqui em tipografia e eu vou escolher aqui a fonte Inter. Vou selecionar ela aqui e vou dar um atualizar. Outros modelos que você pode escolher aqui, você pode vir aqui em fontes e instalar fontes, tá? Vem permitir acesso ao Google Fontes e agora a gente vai ter um monte de outras fontes que a gente vai poder atualizar o nosso site com elas. Mas para eu trocar a fonte especificamente dos meus títulos, que são os títulos que estão com essa fonte serifada, né? Eu vou vir aqui em títulos e vou escolher outra fonte para ele. Vou colocar aqui como a fonte Inter. E vou trocar aqui a aparência de padrão
para negrito extra. Agora eu quero fazer o seguinte, eu vou remover essa imagem aqui porque eu gostaria de colocar uma imagem aqui no fundo dessa minha parte principal que está acima da dobra. O nome técnico para isso é o Hero do seu site. Então eu vou selecionar essa imagem e vou apagá-la aqui, ó. Cliquei aqui e vem em excluir. Agora para eu colocar uma imagem aqui nesse fundo, eu vou clicar no meu fundo, certo? Vou vir aqui no meu painel de configurações do fundo e em estilo eu tenho a opção de adicionar uma imagem de fundo. Quando você for escolher uma imagem para pôr aí no fundo dessa parte principal do seu site, escolha uma imagem que represente bastante o seu trabalho, tá? Eu, por exemplo, tenho essa imagem aqui, ó, que é de um set de produção que eu, né, estive produzindo aqui dentro da Brainstorm Academy e que eu gostaria que essa imagem fosse pro nosso fundo. Porém, se eu deixar a imagem nessas cores, né, com esse visual bastante chamativo, ele vai acabar tirando um pouco da atenção do texto que vai estar ali por cima, né? Eu quero ter um textinho por cima disso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa imagem aqui no Photoshop e vou escurecer ela um pouquinho e vou trazer ela de volta pra cá. Só uma dica quando você estiver editando imagens no Photoshop para pôr no seu site. Sempre use a função, quando você for exportar a imagem, vem em File, Export, Save for Web, tá? Apesar de ser uma função mais antiga do Photoshop, ela ajuda bastante a deixar as imagens mais leves e mais comprimidas. E lembre-se que quanto mais leves as imagens, mais rápido o seu site vai carregar, o que é bastante importante. Já salvei a minha imagem no Photoshop, agora eu vou adicionar ela aqui, vindo em imagem de fundo, adicionar imagem do background e clicando em enviar. Seleciono aqui minha imagem background, vou abrir, ele vai carregar, costuma ser bem rapidinho, depende da sua internet. E pronto, ele colocou a imagem aqui pra gente. Agora, uma coisa bem legal que você pode fazer é ajustar o posicionamento da imagem clicando nessa bolinha e arrastando aqui. Conforme você vai arrastando, você vai reposicionando ela para ficar da forma como você deseja. Você pode deixá-la mais pro lado esquerdo, mais pra direita, enfim. Eu vou deixá-la mais pra baixo aqui, mais ou menos dessa forma. E se você quiser, você pode até escolher outras maneiras de posicionar a sua imagem aqui dentro dessa região, tá? Aqui pra mim tá bem legal. Na forma como já estava, é só reposicionar aqui mesmo. Beleza, nossa imagem tá aqui, só que você tá vendo que ela tá ocupando só um pedacinho da tela. E se eu quiser que ela ocupe uma parte maior? Eu posso vir aqui e ajustar o recuo. Esse recuo aqui que tá indicando a parte de cima e de baixo. Se eu aumentá-lo aqui, ó, perceba que agora a minha imagem tá ocupando uma parte um pouquinho maior da tela. Se você quiser mais espaço ainda, clica nesse botãozinho que você pode colocar um valor de acordo com a sua necessidade, tá vendo, ó? Pra mim, mais ou menos assim, já tá bem legal. Agora, eu preciso editar esse texto aqui, né? Vou colocar um texto aqui que faça sentido pra indicar pra pessoa que ela está no lugar certo se ela estiver procurando por alguém que possa fazer vídeo pra ela. Pronto, digitei essa frase. Projetos audiovisuais sob medida pro seu negócio. Só que eu vou diminuir um pouquinho o tamanho desse texto, porque eu quero que ele esteja apenas em 2 linhas. Então vou vir aqui, tipografia, e vou clicar nesse botãozinho para eu diminuir um pouquinho o tamanho do texto. Mais ou menos assim tá legal. Vou colocar o meu texto alinhado à esquerda, clicando nesse botão aqui e vindo em alinhar texto à esquerda. E show! Aqui eu posso colocar um subtítulo se eu quiser. Coloquei aqui, ó, de vídeos institucionais a Reels do Instagram. Você imagina e nós realizamos. Você pode pensar o texto que você quiser. Se você tiver com muita dificuldade de projetar esses textos, pode de repente pedir ajuda para alguém, às vezes até pedir ajuda para uma inteligência artificial, por que não? Para te dar algumas ideias e sugestões do que você pode colocar justamente para fazer com que o seu trabalho seja ainda mais valorizado a partir dos textos que você estiver escrevendo. Vou alinhar esse texto aqui para a esquerda também e vou só apertar Shift Enter aqui para colocar o textinho na parte de baixo. E esse botão aqui, eu vou trocar o texto dele, que ele tá como sobre nós. Vou colocar esse textinho aqui de veja uma demonstração. Por quê? Porque aí a pessoa pode clicar aqui para ser levada para uma parte do site que tenha, por exemplo, o nosso demo reel, né? Um vídeo que é meio que um catálogo com várias partes de projetos que eu já realizei. Eu vou pegar esse bloquinho vazio aqui e vou aumentar um pouquinho o tamanho dele só para deixar as coisas um pouquinho mais separadas. Talvez dessa forma aqui assim. Eu acho que já fica bem mais interessante, tá vendo? Show! Se você quiser, você também pode editar esse cabeçalho aqui, que agora tá com o meu nome. Você pode colocar um logotipo aqui em cima, se você quiser, ou aquele ícone mesmo do nosso site, né? Vou selecionar o meu ícone aqui. Só que aqui eu teria que trocar a cor do meu ícone para branco, e eu vou fazer isso rapidinho ali no Photoshop também. Prontinho. Essa parte aqui da lista de páginas, como não foi possível carregar páginas, eu vou excluir. E agora a gente pode continuar. Aqui nessa parte de baixo, eu não sei se você se lembra, mas tinham vários textos aqui em branco, né? Mas para te mostrar que dá para você adicionar coisas aqui, eu vou adicionar uma parte nova do site. Então, eu vou clicar aqui nesse botãozinho, eu vou adicionar um grupo vindo aqui em apresentação, vou arrastar esse grupo aqui, ó, e posicioná-lo bem aqui, ó, entre a divisão dessa parte que tá com a imagem e da parte branca. Pronto. Agora, ele pede para eu selecionar um layout, eu vou colocar o layout de 2 colunas. Por quê? Eu vou colocar aqui desse lado a minha foto
e aqui desse outro lado um sobre mim. Então eu vou vir aqui em adicionar bloco e agora eu vou colocar uma imagem. Vou clicar em enviar, vou selecionar aqui a minha foto e pronto, ela tá carregada aqui. Só que a foto tá muito grande, então eu vou diminuir ela aqui um pouquinho, tá? E eu não quero deixar ela grudada aqui nesse meu bloco. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o bloco aqui e vou colocar ele em justificado centralizado, tá? Dessa forma. Agora, aqui do lado da minha foto eu vou adicionar uma coluna. Vou vir aqui em apresentação, coluna, coloco aqui do lado. Vou colocar uma coluna de 100%. E dentro dessa coluna eu vou adicionar aqui, ó, primeiro um título, que eu vou escrever sobre mim. E depois, clicando aqui para selecionar a coluna, eu vou vir aqui e adicionar um parágrafo. E aqui eu vou digitar a minha bio. Pronto, uma mini bio que você pode explorar e criar ainda mais de acordo aí com as suas necessidades, tá? Mas aí só para eu ajustar um pouquinho a separação entre a minha foto e essa parte de cima, eu vou selecionar aqui o meu grupo, né, essa parte do site, e vou vir aqui em estilo. E depois aqui em recuo, eu vou aumentar aqui um pouquinho, da mesma forma como a gente tinha feito na página de cima, tá? Só que lembre-se que aqui você pode colocar o que você quiser, tá? Além desse texto, além dessa foto, lembre-se que quando você clica aqui no mais, você tem acesso a um monte de coisas diferentes para adicionar aí no seu site. A gente tem, além das imagens, das colunas e das linhas, nós temos ícones de rede social, nós temos lista de categorias, calendários, mapas, incorporação do Instagram, do Twitter, do YouTube, enfim, você pode colocar um monte de coisa e eu te recomendo muito que você experimente cada uma dessas funções aqui para você ver o que elas fazem dentro do seu site, beleza? Eu vou colocar meus ícones de redes sociais aqui embaixo, vou vir aqui em mais e eu posso escolher os que eu quiser. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o Instagram e vou colocar o link aqui do meu Instagram. Se eu quiser adicionar mais um, eu posso clicar aqui no mais e colocar, por exemplo, o YouTube. Prontinho, adicionei algumas coisas aqui. Agora, eu não preciso mais dessa parte aqui de baixo, né, dessa parte branca. Eu posso apagar ela aqui, porque agora que você sabe como criar uma nova, fica muito mais fácil, né? Então, ó, excluir essa parte. Beleza, nosso hero tá legal, nosso sobre mim tá legal, mas agora vem os nossos trabalhos. Para adicionar essa parte, eu vou vir aqui e adicionar mais um grupo. Vou colocar ele aqui embaixo, vou adicionar um bloco de título e vou escrever meus trabalhos. Centralizado, e vou trocar o estilo aqui para esse estilo com um asterisco, só para ficar separadinho, bonitinho. Agora aqui embaixo eu vou adicionar mais uma coluna e vou escolher aqui um layout de 3 colunas iguais. Antes, eu vou só selecionar a minha linha aqui, clicando nesse botão, ó, e clicar de novo nele para eu selecionar aqui essa parte. E eu vou colocar aqui em conteúdo o valor de 1200 pixels para a gente ter isso daqui de largura aqui para os nossos videozinhos, tá? E agora, aqui dentro desses quadradinhos, eu vou adicionar os vídeos. Vou vir aqui e adicionar, por exemplo, um vídeo que eu posso colocar aqui, inserir a partir do URL. E eu posso colocar o link do meu vídeo, seja ele no YouTube, no Vimeo, onde quer que você tenha colocado. E eu tenho alguns projetos que estão no Vimeo que eu vou colocar aqui só como exemplo para vocês, tá? Peguei o link de um deles aqui, ó, e vou colar, vamos aplicar, e ele já vai puxar diretamente do Vimeo. E aí, se eu quisesse, por exemplo, colocar um textinho aqui como legenda desse vídeo, eu posso vir aqui nessa coluna e adicionar mais um parágrafo, por exemplo, e colocar aqui como vídeo produzido para o Brainstorm Tutoriais na época, né? Pode ser um título ou uma descrição do seu vídeo, você decide. Não esquece que você pode editar o seu texto aqui, trocar a cor da forma como você quiser, vindo aqui em cor do seu texto, tá bom? E você pode repetir isso aqui para outros vídeos. Eu vou colocar seguindo o mesmo processo aqui agora. Pronto, coloquei aqui 3 dos meus projetos. Mas, como eu falei para você, é importante deixar claro uma categoria para cada um deles, né? Então, eu adicionaria aqui um novo bloco de texto, logo abaixo de meus trabalhos, e vou escrever aqui, por exemplo, como projetos educacionais. Vou selecionar o meu texto, deixar ele em negrito e vou aumentar um pouquinho o tamanho dele. Pronto. Agora, só para dar uma espaçada aqui entre meus trabalhos e essa parte de baixo, eu vou clicar aqui em meus trabalhos e vou vir em dimensões, margem, e a margem de baixo aqui, ó, eu vou aumentar dessa forma. Tá vendo? Prontinho. E agora que você sabe como criar essa linhazinha aqui, é só você replicar isso para os seus outros projetos, né? Você tem aqui seus projetos educacionais, você pode colocar projetos comerciais ou então institucionais, vídeos de venda, reels e etc. É só repetir exatamente o mesmo processo. O mais legal é que se você colocar o link de um vídeo aqui que esteja na vertical, ele vai reconhecer automaticamente e o seu vídeo vai ficar aqui perfeitinho também. Mas agora, eu tava olhando pro nosso site aqui e tem essas duas partes de baixo. Sabe o que eu acho que dá pra gente fazer?
Essa daqui eu vou excluir, né? Com essas imagens e tal, não preciso dela. Então, eu vou apagar aqui. E essa outra aqui, eu vou escrever um depoimento de um cliente. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, faz de conta que um cliente me mandou isso daqui. É óbvio que você não vai inventar, você vai colocar um depoimento de verdade, né? Porque isso aqui é aquilo que eu falei pra vocês, como provas sociais são importantes aí, justamente pra ajudar nessa questão de fazer com que o cliente tenha vontade de te contratar. Aqui embaixo você pode até escolher uma imagem para ser a fotinha do seu cliente, se ele permitir. E aqui o nome dele e o cargo ou a empresa de onde ele está trabalhando, né? Ou a empresa dele, enfim, a empresa que te contratou, certo? E aqui embaixo a gente tem a possibilidade de colocar aquilo que eu falei que é o nosso formulário de contato, por onde as pessoas podem falar com a gente. Você poderia muito bem colocar aqui, por exemplo, sabendo que aqui tem um texto, vou trocar a cor do texto. E vou trocar esse texto para me chame no WhatsApp, vamos discutir nosso projeto juntos. E aí eu vou trocar aqui esse sign up por enviar mensagem. E aqui nesse botão eu posso colocar um link. Cliquei no botão e vou vir aqui em adicionar link. E eu posso colocar o link, por exemplo, do meu WhatsApp, que seria mais ou menos esse daqui, né? O link que a gente consegue puxar de lá do WhatsApp quando ele gera pra gente. Feito isso, só dá um enviar e pronto. Agora quando a pessoa clicar aqui, ela vai abrir o WhatsApp e vai poder conversar com você. Essa, na minha opinião, é uma das melhores formas de você conseguir fazer com que as pessoas te chamem no WhatsApp ou te mandem um e-mail, falem com você por outra rede social, enfim. É legal ter esse botão. Mas e esse botão que a gente colocou aqui em cima do Veja uma demonstração? Sabe onde eu poderia conectar ele? Aqui embaixo, nos meus trabalhos. Como que eu faço isso? Clico no botão, adiciono um link e coloco aqui o link. Só que antes de você adicionar o link por aqui, você vai ter que fazer uma configuraçãozinha. Vem aqui embaixo, no texto Meus Trabalhos, seleciona ele e vem em Avançado e escolhe âncora de HTML. Digita aqui Trabalhos. Agora, você vai vir aqui em cima e vai adicionar o seu link e vai colocar o seguinte. O link do seu site, né? O meu aqui, mateuswmv.com/hashtag e o nome que você acabou de digitar lá embaixo. Trabalhos. Pronto. Agora, é só você enviar e quando a pessoa clicar aqui, automaticamente ela vai rolar aqui para os seus trabalhos, tá? Isso é bem bacana. Mas enfim, agora chegou a hora da gente ver como que isso aqui vai ficar na vida real quando a gente publicar o nosso site. Clica aqui em salvar e depois salvar novamente. Agora apareceu aqui embaixo, ó, site atualizado. Vai correndo aqui e vem em ver site. Pronto. Agora o que você está vendo aqui é o seu site. Tá vendo, ó? Projetos audiovisuais sob medida para o seu negócio. Quando a pessoa clica em Veja uma demonstração, ela rola até a parte Meus Trabalhos, tá vendo? Ou se ela quiser rolando manualmente aqui, vai aparecer um Sobre Mim, depois aqui Meus Trabalhos, o nosso depoimento do cliente e no final um Me Chame no WhatsApp, enviar mensagem, tá bom? E cara, isso daqui, isso que a gente já fez aqui em cerca de meia horinha, 40 minutos, é só o começo. Como eu te falei, quanto mais tempo você tiver para explorar as funções do WordPress e ir adicionando recursos aqui dentro do seu site, mais você pode ter um site com a sua cara, com a sua personalidade, com as imagens que você quiser ali no fundo, do jeito que você desejar, tá bom? Minha recomendação é que a partir de agora você entre no Google, por exemplo, e comece a pesquisar por sites de portfólio de outras pessoas, não só da nossa área do vídeo, mas também portfólio de designers, portfólio de motion designers, portfólio de tudo quanto é tipo de projeto que você vai começar a entender como que você pode trazer esses visuais diferentes para o seu próprio site. E como eu tinha falado, se você tem interesse em se aprofundar no conhecimento da construção do teu próprio site, então eu recomendo muito que você comece a estudar um pouquinho mais sobre o WordPress e entenda sobre essa questão dos temas. Afinal de contas, quando você começa a entender sobre isso, você pode entrar num site como a Envato e pesquisar por temas de WordPress que sejam muito mais legais do que esse que a gente acabou de construir aqui. Eu viria aqui e procuraria por vídeo portfólio e aqui eu tenho várias opções de temas diferentes que podem ser muito legais para o meu site. Eu posso, inclusive, usar isso daqui como uma fonte de estudos para referências do site que eu estiver construindo ali de graça. É só você clicar aqui em Live Preview que você consegue visualizar como que é esse site, né? E aí, ó, você pode usar isso daqui como uma referência visual para você construir o seu próprio site e a forma como você gostaria de mostrar o seu trabalho. Beleza? São duas opções, né? Ou você compra esse tema e aplica no seu site, ou então você usa isso daqui como uma referência visual para você construir usando as ferramentas que eu acabei de te ensinar a usar, beleza? E com isso tudo, o seu site agora está no mundo, disponível para as pessoas começarem a acessar, te conhecer e efetivamente te contratar.